Bom, vamos lá. Então, o tema que eu vou apresentar para vocês aqui é a minha visão, né, especificamente do Grigori, sobre a engenharia física e como eu, como engenheiro físico formado, trabalho na área espacial, o que eu enxergo de correlação entre esses dois mundos, né? E não só para engenharia física, como também público geral também tem física, tem outros formados aí em outros temas, outras faculdades e cursos. É um curso, é uma palestra genérica para a gente abordar esse assunto, principalmente da correlação, né, como engenheiro, como formação em física, como uma formação na área de exatas, a gente conseguiu crescer e chegar nessa área aeroespacial, hein? Vamos lá. Meu nome completo é Grigio Leonardo Castro, né? Eu trabalho hoje como engenheiro de desenvolvimento de produto na Embraer. Eu trabalho especificamente no departamento de aerodinâmica e mecânica de voo, relacionado aos produtos da aviação comercial, principalmente aí a família E2, aí, que é a família de aviões mais recentes que a gente desenvolveu aí nos últimos anos. Um pouquinho do meu histórico, né? Eu comecei a engenharia física na UFSCar, lá em São Carlos, em 2008, e me graduei em 2012, né? Então fiz um período bem completo aí da faculdade. E adicionalmente à faculdade, né, durante todo o meu período lá, eu sempre fui um aluno que não me contentava só com o que a faculdade me proporcionava, né? Claro que o curso é muito completo, mas assim, vai de cada um buscar aquilo que lhe interessa, a sua aptidão, a sua vocação. E desde muito cedo, né, da faculdade, eu sempre me orientei no sentido de ver o que eu gostava, né? Eu sempre tinha muito interesse pela área de aeronáutica desde pequeno, então procurei correlacionar assuntos que eu estudava na faculdade e até inclusive algumas aulas que eu fiz na USP de São Carlos com relação à aeronáutica. E aí eu fiz atividades extracurriculares também no sentido de aumentar meu leque, de poder conhecer mais coisas, ter contato com diversos mundos e saber de fato o que eu quero e onde eu quero chegar, né? Então, como complementar, aí eu fiz o Aerodesign lá na UFSCar, né? Participei da reestruturação da equipe, a gente conseguiu trazer a equipe que estava quase beirando a falência, vamos assim dizer, né? Não tinha quase nenhum membro mais, a gente conseguiu retomar a equipe, transformar uma das equipes aí de vocação e na equipe, na competição de Aerodesign que tem no Brasil, patrocinada pela SAE Brasil. E, ao mesmo tempo, eu me dediquei na empresa júnior lá da engenharia física, lá em São Carlos, que é a Physis Júnior. Então, participei concomitantemente nas duas aí, frentes. Uma tinha um viés mais técnico, né? Eu era designer, eu consegui me especializar, vamos assim dizer, primeiramente nos temas de aeronáutica, né? Que eu gostava, queria aprender. Eu não tinha noção nenhuma antes da faculdade do que era fazer aeronáutica, né? Do que empreender nesse sentido. E na Physis Júnior eu aprendi um lado mais vocacional do sentido de trabalho, né? Como operar no trabalho, como estabelecer processos, como se organizar dentro de uma empresa, quais são as atribuições de cada um e o que fazer durante um dia que eu fosse trabalhar, né? Prevendo já um futuro estágio e o trabalho por si só. E assim, também fiz iniciação científica, mas assim, não foi a mesma paixão que eu tive pelas duas outras atividades extracurriculares. Então, já nesse começo assim de faculdade, meio, eu já me identifiquei que minha vocação não seria o meio acadêmico. Eu não levava o jeito para ficar fazendo dissertação, artigo, pesquisa, não era o meu foco nem minha vocação. Então, eu falei, não é isso, eu quero partir para o ramo privado mesmo, vou trabalhar com o que eu gosto e seguir o meu caminho nessa área. Então, em 2012, que era o meu último ano de faculdade, eu dediquei plenamente para fazer meu estágio. Nesse sentido, vale ressaltar que para quem fazia a graduação
engenharia. Tem um grande problema nos últimos anos que costuma ter uma, um conflito de horário, principalmente no estágio com a faculdade, né? Tá naquele momento que você quer sair da faculdade, você não vê a hora de trabalhar, de fazer as coisas acontecerem, só que a faculdade ainda fica segurando um pouco. Então, minha estratégia durante a faculdade foi tentar matar o máximo de matérias nos 4 primeiros anos para deixar um ano inteiramente dedicado para estágio e não ficar comprometido nessa de ir para o trabalho, depois volta para a faculdade durante a semana fazer prova, fazer aula, tirar essa variável da jogada. Então, 2012 foi um ano dedicado para aprender profissionalmente o que seria um trabalho de engenheiro. E aí eu comecei no KC390, que é um projeto de um cargueiro da Embraer. Recentemente até ele deve estar noticiado aí o uso dele para fazer transporte logístico aí de equipamentos de proteção, principalmente agora na pandemia, está sendo bastante utilizado. E eu participei desse projeto. Foi, para mim, assim, uma virada de chave e mostrou o que eu queria fazer mesmo. E eu comecei numa área que, assim, não tinha nada a ver com o que eu estudei. Eu trabalhava com projeto, né? Era desenhista, trabalhava principalmente com desenvolvimento de mecanismos, né? E mais focado principalmente no desenvolvimento de portas de aeronaves. Pode parecer um tanto quanto meio bobo, né? Às vezes o assunto porta, né? A gente acha que uma porta de aeronave é algo simples, mas é muito mais complexo do que a gente pode imaginar. Então, eu, quando entrei na área, também tinha um pouco preconceito, mas logo que eu vi a complexidade do negócio, caiu por terra esse conceito errado que eu tinha. E no final do ano de 2012, eu fiz a prova do PE, né, que é o mestrado profissionalizante do ITA, em parceria com a Embraer, que ele proporciona, na verdade, um ingresso na Embraer, de forma que eles conseguem treinar o profissional previamente, fazer uma grande instrução com matérias do ITA, matérias específicas de professores e instrutores da própria Embraer, deixando um profissional mais apto e com maior prontidão para começar o trabalho com maior maestria, vamos assim dizer, na Embraer. Dado que a área aeronáutica, né, principalmente, ela tem muita especificidade e fazer a capacitação desse profissional, ela requer um tanto quanto de tempo. Então, foi 1 ano e meio, né, de mestrado profissional, e no meio do ano de 2014 eu comecei, de fato, a trabalhar para a Embraer. Comecei na área de comandos de voo. Mais para frente eu vou explicar um pouquinho, bem rapidamente, o que significa comandos de voo. Mas foi o meu trabalho inicial, fiquei durante 1 ano e meio trabalhando nesse departamento. E logo em 2016, aí eu ingressei para Gavião Peixoto, né, que fica uma cidade muito próxima ali de São Carlos, Araraquara, que é a maior pista de ensaios do hemisfério sul do planeta, em que a gente faz a campanha de ensaios em voo das nossas aeronaves. Então, continuava na tecnologia de comandos de voo, mas só que eu fazia um trabalho mais específico, apoiando as aeronaves, né, que estavam executando essas campanhas de ensaio, dando suporte, às vezes virando madrugada, consertando avião, tentando matar problema. No dia seguinte, 7 horas da manhã, o avião estava disponível de novo para realizar novos ensaios. Um ambiente bem dinâmico e desafiador, né? Imagina, com 1 ano e meio de empresa, tendo que encarar a responsabilidade de aviões parados e eu tendo que reportar, fazer solução de problemas e desenrolar qualquer eventual dificuldade que aparecesse no meio do caminho. E aí, em 2018, a campanha de ensaio já estava se encerrando, né? Já tinha certificado o avião 192, 195 também já estava nos finalmente. E o volume de trabalho lá já, para nossa área de comandos de voo, já estava bem menor. E aí surgiu uma oportunidade de trabalhar na área de mecânica de voo. Ao contrário do que o nome parece ser, com mecânica de voo, não tem nada a ver com manutenção, né? Pode parecer que a gente mexe vai lá no avião para poder consertar alguma coisa, mas não é isso. Especificamente, mecânica de voo, ela vai tratar
uma área muito correlata com aerodinâmica. A gente vai estudar um pouco mais a fundo, ali mais para frente eu explico com detalhes, que na verdade se trata de uma área que vai entender toda a qualidade de voo, como que vai ser a interação do piloto com a aeronave, as qualidades dessa pilotagem, e todo o desenvolvimento de lei de controle está por trás desse departamento que a gente chama de mecânica de voo aqui. Beleza? Vamos lá. Pessoal, depois no final, se quiserem também perguntar mais coisas aqui, isso aqui parece bonitinho, uma linha histórica muito bem traçada, mas cada um dessas etapas, passos aqui, tiveram muitos percalços e muitas histórias boas também, então tem também muita coisa legal para compartilhar das dificuldades que foram para chegar até aí, né? Quem sou eu, né? Meus interesses, assim, eu gosto de aeronáutica, já deu para perceber aí pelo tema e pelo meu por ser tão empolgado com esse assunto, né? Eu gosto também de física, gosto das demais engenharias, assim, não tenho uma especificidade, não gosto de elétrica, não gosto de civil. Para mim, acho que todas são válidas e todas têm sua aplicação e volta e meia a gente tem que trocar mentalidade, sair da engenharia física só e tentar mergulhar no universo dessas outras engenharias. Perdão. Eu também tenho um particular interesse para informática, programação, automação, economia, finanças e investimentos. Então, sou um cara bem plural, né? Gosto de diversos assuntos. E aí eu estudo por conta também muitos assuntos, informática, e automação e economia foram assuntos que eu fui estudando ao longo da minha vida, em paralelo com a faculdade. Com licença. O último tópico aí, que é a melhoria contínua e gestão de processos, é um assunto que eu tenho particular interesse, né? Tem muito a ver com o desenvolvimento Lean, né? Da processo Toyota, de enxugar custos, enxugar processos que tem coisas demais exageradas, então isso é bem aplicável para o meio profissional, né? Que a gente vive ali de indústria. Então é um assunto que eu gosto também e pratico no meu dia a dia no trabalho. Às vezes tento praticar em casa também, mas não dá tanto certo assim. E aí, falando um pouco mais no meu pessoal, né? Hobbies. Eu brinco com minha esposa aqui que eu gosto de consertar e quebrar coisas em casa. Ela fica louca comigo quando eu quebro a coisa aqui. Mas eu tento, ao mesmo tempo que eu quebro, eu tento consertar logo para não ouvir muito, né? Mas é um hobby que eu tenho desde pequeno. Meu pai me incentivou muito com isso. Gosto de aprender inutilidades na internet, de qualquer assunto. Às vezes me pego vendo vídeos de como fazer uma faca com aço damasco e fico lá, às vezes, perdendo tempo com esse tipo de besteira. Mas eu gosto de fazer de vez em quando isso aí. Gosto de videogame também. Tenho um meu PS4 ali, brinco um pouco ali com alguns jogos que eu tenho. Gosto de passar o tempo assim também. Gosto de sair com minha esposa e colegas, bater papo. E gosto de aeromodelismo, né? Tenho alguns aviãozinhos aqui que eu brinco com eles. Faz certo tempo que eu não piloto eles, mas é um hobby que eu tenho desde a época de aerodesign, né? Então, mantenho esse espírito de criança ainda um pouco vivo ali com os meus aeromodelos. Bom, vamos falar um pouco sobre engenharia física, né? Eu peguei esse trechinho aí do site da UFMS aí, dei uma leve adaptada. Minha opinião sobre engenharia física tem muito a ver com o que está escrito aí, né? O, o egresso do curso de engenharia física é um profissional generalista, apto a exercer de forma competente, crítica e criativa as atividades de engenheiro inter, multi e transdisciplinar, nas mais diversas áreas possíveis para sua atuação. Essa frase e a frase do um professor meu lá do departamento de física, né, o José Marcos Povo,
O engenheiro físico, ele aprende a aprender. E, de fato, a formação que a gente tem lá na UFSCar, e eu vi também pela grade curricular da UFMS também muito parecido, o perfil nosso de engenheiro físico é esse perfil extremamente generalista, né, e apto a atuar em diversas áreas, em diversos fronts. E eu citei aqui com algumas imagens 4 principais áreas, né, que a gente pode trabalhar. E assim, são 4 principais áreas, mas dá para englobar quase todo mundo dentro desse contexto. Então a gente consegue trabalhar como engenheiro físico em laboratórios, pesquisa e desenvolvimento, né? A gente tem capacidade para vocação também para ir para a área da indústria, automação, controle, ou mais específico, por exemplo, no meu caso de aeronáutica. A gente tem colegas de engenheiro físico trabalhando no campo, pode ser com engenharia de manutenção, engenharia de petróleo e gás, ou mesmo trabalhar em escritórios, consultorias. Então, é um leque muito amplo que permite com que cada engenheiro se forme e se forme diferente um do outro. Cada um escolhe uma especificidade, a sua vocação e o caminho que quer trilhar. E às vezes tem gente que nem segue pela engenharia. Então, há colegas que se formaram e optaram por outros caminhos, por outros meios, ou fazem outras coisas, empreenderam em outros ramos. Não há nada de errado com isso. Então, cada um aprende uma vocação, né, e essa vocação vai se transformando ao longo da vida. Aí um parênteses que eu fiz sobre o que eu enxergo como engenharia física e ela é, né, e o que a vida vai te ensinar. Não só para engenharia física, mas para a grande maioria das coisas na vida vai ser assim. Então, o pilar ali, lá embaixo ali da pirâmide, a faculdade vai te ensinar um pedacinho, né? E aí o grande resto da montanha, vamos assim dizer, a vida e a sua carreira vão te ensinar. A gente aprende, acho que aprende muita coisa na faculdade, né, no curso, mas a grande novidade é que a gente aprende quase nada, a gente aprende muito pouco, e é lá na frente que a gente vai descobrir a quantidade de coisas que a gente tem para aprender e que a gente não sabia, ou achava que sabia e que não tem noção nenhuma sobre determinados assuntos. E assim a vida ela vai mostrar para você o caminho, né? Você pode traçar um objetivo, mas a vida vai te mostrando todo o resto que você precisa, vai mostrando com os percalços você vai aprendendo e vai tendo mais confiança para seguir o seu objetivo no final. Bom, vamos lá então. E aí a gente tem a engenharia física e a aeroespacial. Né? O que significa aeroespacial primeiro? Né? O conceito, para a gente poder conversar e debater nas perguntas depois ali, um conceito que eu pesquisei e eu concordo com ele, eu deixei aí no slide. Seria tudo aquilo que é relativo à concepção, né, construção, testes e manutenção de aeronaves, veículos espaciais, no caso ali o Space Shuttle, né, mísseis e foguetes. E aí quando a gente fala aeronaves, pode ser tanto uma igual da Embraer, aí que eu coloquei o primeiro jato entregue para o nosso cliente, ali o 192, ou um drone, eles estão na mesma categoria, vamos assim dizer, de aeronaves, um helicóptero também é uma aeronave. Então, toda essa gama de veículos, né, a gente considera pertinentes ao ramo aeroespacial. E eu acho que assim, o principal slide assim que vai sintetizar meu pensamento sobre engenharia física e indústria aeroespacial tá nesse aqui. Hoje, que eu enxergo de engenharia física, né, já tendo concluído o curso há algum tempo e vendo o olhar que eu tenho já de indústria aeroespacial aí de quase 8 anos, tá bem resumido aqui e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Engenharia física, ao meu ver, a gente tem uma formação muito forte em matemática avançada, né? A gente, adicionalmente a outros cursos de engenharia,
a gente tem um poder de ver, ter a oportunidade, né, um poder, mas ter a oportunidade de ver no curso um estudo mais aprofundado da matemática, além da cálculo diferencial integral 1, 2, 3, a gente tem física matemática 1, física matemática 2, tem gente que também gosta especificamente de matemática e vai ver outros temas mais avançados ainda sobre a área, né? Isso é um grande diferencial, porque hoje, quem vai trabalhar na área técnica, especificamente, de engenharia, se sobressai aquele que tem um domínio muito forte nessa área de matemática. Se você tem um conhecimento consolidado, isso de fato é um diferencial. E hoje, como as coisas estão cada vez mais detalhistas, né, a gente está procurando cada vez extrair o máximo de desempenho, performance de todos os objetos, tudo aquilo que a gente produz. A matemática ela está lá para gente, para dar servir de ferramenta para a gente conseguir extrair o máximo da física possível que a gente consegue modelar daquelas coisas. E já aproveitando o gancho, modelagem física também é um diferencial nosso. A gente saber o fato de você conseguir estabelecer modelos físicos, seja porque você tem conhecimento como físico também, você consegue, por exemplo, traduzir aquele fenômeno, seja com massa-mola amortecedor, ou então pensar em modelos mais relacionados com a elétrica, eletromagnetismo, fazer toda a correlação dessas áreas em modelagem física é um diferencial também nosso. Alguns colegas eles trabalham com esse tipo de modelagem de diversas áreas, né? Então, trabalhar com a parte de supercondutor, semicondutor, como essas coisas se conversam na realidade, né? Porque o mundo não vai ser só um objeto puramente mecânico. Hoje as coisas estão todas interligadas, as tecnologias, desde o componente eletrônico, que requer um estudo sobre mecânica quântica, até um nível de computação, a parte elétrica, depois você vai ter uma interação com a parte mecânica, porque você vai ter que montar aquilo numa estrutura, até aquilo lá virar um computador, vamos assim dizer. Então, saber essa modelagem também é uma coisa bem legal que a gente tem. Ferramentas computacionais, elas vêm para ajudar, né, nesse contexto, né? Se a gente pensa em matemática e modelagem física, as duas coisas elas hoje estão correlacionadas principalmente com a habilidade nossa de fazer uso de computação. Foi-se a época que a gente tinha que fazer conta no papel e deixar um script, alguma coisa escrita ali para a gente seguir um procedimento e calcular, ou então usar ábaco, esse tipo de coisa. Hoje as coisas estão todas migrando para a computacional digital. E nesse sentido, a gente, ao longo da faculdade, claro, procurando além do que só o curso vai te fornecer de matérias relacionadas a isso, a gente tem uma capacidade legal de fazer esse tipo de trabalho de modelagem envolvendo matemática usando computador, seja usando ferramentas mais básicas até as mais avançadas aí de computação. E a cerejinha do bolo é o que eu comentei já previamente, aí a gente tem um caráter muito generalista, muito disciplinar. O engenheiro físico ele não é um engenheiro mecânico que vai saber exatamente qual é a dimensão da hélice que ele tem que usar no parafuso. Mas ele é um cara que ele vai saber que ele precisa correlacionar a parte, desde o produto dele, da desenvolvimento mecânico, com um cara que vai mexer com a parte elétrica. Ele sabe interagir com os dois mundos e sabe o que o cara da mecânica está falando e o que o cara da elétrica está falando. Talvez não saiba no detalhe específico, mas ele sabe pelo menos o básico para poder conseguir conversar com as diversas áreas. Então, nesse sentido, a gente tem uma demanda muito legal no mercado por engenheiros que sabem fazer esse meio de campo. O que acontece muitas vezes é que tem engenheiros que são muito específicos, né? O cara vai, estuda, faz um mestrado, doutorado, se forma o cara mais como assim dizer, o cara mais apto do mundo sobre componentes eletroeletrônicos. Só que o cara não vai conseguir falar a mesma língua do outro. Então, ter um engenheiro que consiga conversar no meio do caminho com todos eles
é um diferencial legal que o mercado pede hoje. E beleza, aí a gente fechou a bolinha ali da engenharia física. Vamos olhar um pouco agora no âmbito da indústria aeroespacial. Hoje, o mundo aeroespacial ele requer um profundo domínio técnico e um constante aprendizado dos profissionais. A área aeroespacial, ela desde que ela começou o desenvolvimento da aeronáutica, depois migrou ainda para desenvolvimento aeroespacial e criação de Space Shuttle, de missão para fora da Terra, a gente tem uma necessidade por profissionais que deem um domínio técnico muito relevante, porque não há espaço para erros. E assim, tudo que a gente faz dentro do domínio da aeroespacial, um faz, o outro verifica, e um terceiro vai checar ainda o trabalho dos outros dois para ver se não tem nenhum erro que está passando despercebido ali. Então, é uma área que requer domínio muito importante, né, da sua tecnologia, e ela requer que você continue aprendendo, porque toda tecnologia que a gente emprega e desenvolve, ela está em constante modificação. A gente implementa novas tecnologias, tem pesquisa e desenvolvimento sendo feito o tempo todo, e a gente quer evoluir, trazer patamares cada vez mais eficientes, mais econômicos, mais seguros para a indústria, para o uso dos nossos clientes como um todo. E aí, segundo ponto aí, que a gente pode conversar sobre a indústria aeroespacial, é a ramificação. Quando a gente fala de indústria aeroespacial, a gente está lembrando daqueles veículos lá que eu citei no slide anterior. E olhar para aquilo lá é uma máquina, a gente chama de grandes máquinas, né, esse tema de aeroespacial, navegação, esses grandes veículos. Eles são umas grandes máquinas que têm muitas tecnologias envolvidas. A aeronáutica, em especial, ela tem uma ramificação muito grande. Imagina o seguinte, a gente, para fazer uma aeronave, um projeto, a gente tem, exemplo da Embraer, a gente tem um corpo de engenharia de quase 800 pessoas, desde técnicos, engenheiros e pessoas auxiliares ali para fazer todo o trabalho. Então, é muita gente envolvida e são muitas tecnologias. Aí você tem algumas, né? Por exemplo, quem gosta de eletrônica tem área de eletrônica específica para aeroespacial, estruturas, quem gosta de calcular esforços, ver se vai aguentar determinada carga, né, no avião, tem também parte de aerodinâmica e manufatura, e assim, por aí vai. Tem muita ramificação dentro desse contexto. E a indústria, ela pede a habilidade de resolver problemas interdisciplinares. Então, ela casa muito bem com o que a engenharia física faz, porque a gente tem uma demanda por essas especificidades, né? A gente demanda engenheiros técnicos com profundo domínio nas suas áreas, mas a gente também necessita de pessoas que consigam resolver esses problemas que correlacionam várias áreas. Às vezes um problema de aerodinâmica meu pode afetar o cara de estruturas, que por sua vez vai afetar o cara de eletrônica, e aí no fim da cadeia vai afetar o cara de manufatura. Então eu, como aerodinamicista, tenho que pensar na cadeia como um todo, saber qual que vai ser o impacto da minha modificação no produto e como ela vai melhorar ou piorar o produto como um todo. Eu posso fazer um ótimo local aqui, mas o meu ótimo local não vai ser o ótimo global. Então, nesse sentido, a gente tem que saber se comunicar e fazer as coisas se resolverem interdisciplinarmente. E um último tópico que eu considero essencial na indústria aeroespacial é um espaço para a inovação. A tecnologia ela está em constante desenvolvimento e evolução, e na aeroespacial a gente tem um desejo, né, tem uma vontade de implementar as modificações, fazer quebra de paradigmas muito grande. Só que a gente também tem assim dizer, um atrito interno nosso. A gente também não pode inovar muito sem comprometer, por exemplo, segurança, que é um pilar essencial da indústria aeroespacial. Então a gente segue mais ou menos a ideia de inovação em paralelo e tem mais para frente eu explico um pouco mais. A inovação ela segue em paralelo com o desenvolvimento, só que a gente vai aos poucos passando essa inovação
para o produto de fato, justamente para não comprometer os níveis de segurança que a gente atingiu hoje na indústria aeroespacial. Para ter, assim, a gente fala, grosso modo, que hoje um veículo mais seguro é um avião. Por quê? O número de redundâncias, de seguranças no sistema como um todo, ela é muito grande. Então, a probabilidade de eventos que tenham inflijam risco ou morte em pessoas é muito pequena, comparado com, por exemplo, o carro. Mas hoje a gente, aqui no Brasil, especificamente, mata-se muito mais no trânsito do dia a dia do que com acidentes aéreos. Então, a gente chegou no nível de patamar de segurança muito elevado, justamente porque a gente teve no passado, lá nas décadas 60, 50, 70, teve problemas e, claro, a indústria foi evoluindo. E a gente também foi evoluindo com as inovações, a tecnologia, tudo isso foi agregando valor em segurança para o nosso trabalho. Então, a engenharia de desenvolvimento, né? Então, a gente começou a olhar um pouquinho o que a engenharia física é, e como que a engenharia física se relaciona com a indústria espacial. E agora eu vou entrar um pouquinho no detalhe do que a engenharia de desenvolvimento faz. Não existe só engenharia de desenvolvimento dentro de uma empresa aeronáutica, tá? Existem outras engenharias, por exemplo, engenharia de suporte, engenharia de manutenção, essas coisas estão um pouco fora do escopo. Vou falar mais relacionado ao desenvolvimento, que eu acho que o público talvez se interesse mais por essa área aqui, dado o contexto. E também porque é a área que eu trabalho e consigo falar com mais propriedade. Então, o que a gente entende por engenharia de desenvolvimento? Engenharia de desenvolvimento está relacionado com tudo aquilo que a gente vai conceber projetos, soluções, questões de custos, qualidade, desempenho e a própria manufatura do produto, né, a produção e a manutenção dele. E a gente consegue quebrar, dentro da engenharia de desenvolvimento, 4 grandes áreas. Hoje a gente tem dentro da indústria aeronáutica a engenharia de projetos, estruturas, a engenharia de manufatura, uma engenharia aeronáutica e uma engenharia de sistemas. Essas grandes 4 engenharias, elas fazem o meio de campo todos os dias, né? A gente troca informações, tem processos estruturados para as coisas se conversarem, para a gente montar as coisas juntas, fazer tudo se conversar, e aí no final da cadeia a gente consegue desenvolver uma aeronave e entregá-la para o cliente. Só para a gente ter um pouquinho de noção, bem rápido, o que uma engenharia de sistema é. Quando a gente pensa numa aeronave, né, a gente tem principalmente todos os equipamentos que vão acoplados para executar as funções da aeronave. E aí a gente, no âmbito, por exemplo, da Embraer aqui, eu citei alguns sistemas mais relevantes que vão ser talvez os mais identificáveis por quem já voou, já conhece alguma aeronave por perto, ou para quem tiver curiosidade vai conseguir entender com mais facilidade. Aí eu cito aqui, por exemplo, comandos de voo, que é a área que eu trabalhava. Comandos de voo é um sistema que correlaciona toda a atuação das superfícies do avião, é o que faz o avião se mexer no ar. Então, a gente tem a fabricação, envolve a parte de teste em bancada, eu tenho que especificar requisitos, eu tenho que integrar esses equipamentos, meus atuadores, meus controladores eletroeletrônicos, a cablagem que faz toda essa conversa eletrônica do avião, eu tenho que trabalhar isso desde o projeto mais básico, né, fazer, assim dizer, o projeto na prancheta e trazer isso até a realidade final no avião, na hora que eu vou montar, fazer meus testes todos, garantir a segurança que está tudo funcionando conforme eu especifiquei. Então, para quem tiver um pouquinho mais de interesse depois, a gente pode até conversar especificamente sobre alguns sistemas, que eu consigo até detalhar, mas a ideia é passar, por exemplo, esse de comando de voo, que é o que eu comentei, as principais superfícies da aeronave estão relacionadas a ela, a gente tem o sistema de atuação, sistema elétrico, que também por si só já fala que né, é prover energia para todos os equipamentos e funções da aeronave,
sistema hidráulico, que na verdade vamos assim dizer, é um parente ali do sistema elétrico, ele fornece energia hidráulica para todos os equipamentos que requerem isso na aeronave. Sistema aviônico, né, acho que talvez seja com o nome mais bonito, mas seja, eu acho que talvez mais identificável para quem já viu um avião, né. Na hora que tem a foto no cockpit de um avião, aquelas telas lá do que o piloto opera, toda aquele aparelhagem ali na frente, tudo aquilo é sistema aviônico, prover as informações de voo em tempo real para a pilotagem. Power plant, que a tradução seria a parte de motorização, então é bem evidente, né? A gente está falando dos componentes, assim, quase um terço do custo do avião vem dos motores, e é o que gera força, né, para fazer a tração do avião, para ele alçar voo, mas gera também, principalmente, as energias, energia para o sistema elétrico e energia para o sistema hidráulico. A partir dele que o avião está alimentado, né, ele fica ligado a partir dos motores. Sistemas de navegação, que tem uso para o piloto e copiloto, para se localizar, GPS, rádios, antenas, esse tipo de coisa, vai tudo no avião. E comunicação, também envolve a parte de antenas e comunicação com a torre, controle de tráfego aéreo, todo esse tipo de coisas está dentro do âmbito da engenharia de sistemas. E notem o seguinte, assim, eu dei uma resumida, tem muito mais sistemas, tá? Então, imagina a quantidade de informação, indo num baixo nível, quantidade de dados que tem que trafegar dentro do avião, de um lado para o outro, todas essas coisas têm que se conversar, elas têm que estar funcionando certo. O sistema A tem que mandar para o sistema B e o sistema B tem que entender certinho. Então, é muita integração e muitas tecnologias fazendo toda a operação numa aeronave. Isso aqui também é mesmo válido para a área aeroespacial, tá? Quando a gente fala de grandes veículos, seja autônomo, seja um Space Shuttle, ele também tem muita correlação com a parte de sistemas, quase idêntica de uma aeronave convencional. E aí a gente fala um pouquinho de engenharia de estruturas e projeto. Então, o que tem aqui nessas áreas, né? Principalmente a área de projeto de peça e mecanismos tridimensionais. Hoje a gente faz todo o desenho em CATIA, né? A gente desenvolve os equipamentos e peças e passa para os nossos fornecedores os desenhos e a especificação e analisa a parte estrutural da aeronave, como que vão comportar cada dessas peças. E assim, indo no limite, a gente para pensar que cada um dos componentes aqui na imagem aqui no canto esquerdo, cada uma das peças do avião, ela é desenhada e ela é analisada e dimensionada corretamente para que cada uma esteja funcionando na hora que a gente for montar no avião final. E tem muita gente trabalhando nisso aqui. O projeto é uma área que tem muita demanda por gente. A engenharia de manufatura, o próprio nome já diz por si só o que ela faz, né? Bem consolidada no mundo inteiro que a engenharia de manufatura exercita, mas dentro do ambiente aeronáutico ela tem um pouquinho de especificidades. A gente tem essa característica de ter grandes equipamentos, grandes peças, né? E a manufatura nossa, ela faz a gestão e a gerência de tudo isso para poder transformar desde a peça matéria-prima, recebimento de equipamentos, fazer a junção de grandes segmentos, transformar a cablagem, fio em cablagem e transportar isso para dentro da aeronave, juntar isso tudo, pintar, instalar os sistemas, verificar os testes finais e assim deixar a aeronave pronta para voo. Esse é o papel da engenharia de manufatura. Tem muito trabalho aqui, é uma das áreas que também tem muita demanda. Um pouco da engenharia aeronáutica, que é a área que eu trabalho, e aí eu puxo um pouquinho a sardinha para o meu lado ali, mas é uma das áreas bem... todas são muito importantes, mas a engenharia aeronáutica ela é assim, o coração do negócio. Então ela é responsável pela concepção inicial do projeto, né? A gente dá lá nos estudos preliminares concepções de dimensões e tamanhos e avalia a parte aerodinâmica da aeronave. A gente
faz análise aerodinâmica, a gente quantifica desempenho, né, quanto de combustível vai precisar para fazer uma determinada rota, quantas pessoas, qual o máximo de carga que pode levar. Aí, agora a gente fala de estabilidade e controle, né, como que o avião ele é estável, se ele tem capacidade de controle, isso é pertinente ao que eu faço no dia a dia, na área de mecânica de voo. A gente faz simulação de voo, eu pego a aeronave modelada, né, no computador e transformo isso num modelo que eu consigo pilotar num simulador. Então, a gente faz esse tipo de trabalho. E também a gente tem a parte de cálculo de cargas e esforços, que a gente passa por... A gente calcula quanto é de carga que vai ser implementada na aeronave, dependendo de uma manobra, qualquer tipo de condição. E a gente passa essas cargas para o pessoal de estruturas dimensionar as peças de fato da aeronave. Um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento, né? Chegamos finalmente aí um pouco da palestra. Eu coloquei esse slide porque a engenharia física tem um viés um pouquinho de pesquisa e desenvolvimento, né? Então, valia a pena a gente conversar sobre esse ponto. Então, o que eu quero falar sobre isso? A gente está em constante evolução na indústria aeroespacial. A tecnologia vem evoluindo ano após ano e muito daquilo que a gente utilizou, criou na área militar e na civil também, fazem parte de tecnologias hoje utilizadas em outros âmbitos. Então, a gente puxa a tecnologia e também a gente consome tecnologia de outras áreas também. Mas a parte militar de pesquisa, ela é muito forte, né? Então, principalmente a parte de veículos autônomos, essas coisas de carros, a gente está falando de carros autônomos há alguns anos, mas isso já existe com uma linha de pesquisa muito forte dentro do âmbito aeronáutico. Tanto que existem aeronaves não tripuladas militarmente aí já voando há muito tempo. E aí a gente tem como eu mencionei antes, a gente tem uma busca, uma melhora por segurança operacional. A gente quer sempre aumentar a segurança dos nossos produtos. E a gente também quer aumentar a eficiência energética, né? A gente quer fazer mais com menos, a gente quer gastar menos combustível, quer levar mais gente, quer levar mais carga, usando o mínimo possível de tripulação, usando o mínimo possível de combustível para fazer uma determinada rota. E isso tudo empurrou a gente para uma fronteira da tecnologia. Hoje, assim, se vocês repararem, a grande maioria dos aviões tem toda a mesma cara. Por quê? Porque as coisas foram convergindo para um design relativamente próximo, né, que todo mundo hoje adota, por ser mais eficiente. E a gente está batendo na tecnologia, agora, por exemplo, turbinas. A gente está chegando no limite de temperatura das turbinas hoje. Fazer turbinas maiores, ou então que chegam a temperaturas mais elevadas, começa a ter problemas com materiais. Então, tudo isso está fazendo novas linhas de pesquisa acontecerem pelo mundo afora, justamente para poder melhorar esse panorama que a gente está hoje. E eu cito algumas, né? A gente tem otimizações em geometria, por exemplo, sair desse conceito que a gente usa hoje aí de asa, fuselagem, empenagem e acabou que todo mundo está usando, fazer conceitos, por exemplo, uma asa voadora, coisas que já foram estudadas, mas talvez na época que foram estudadas a tecnologia ainda não estava suficiente, não fazia sentido. Hoje a gente já está num outro parâmetro, outro patamar. Tecnologia de novos combustíveis, biodiesel, mistura de etanol com querosene e por aí vai. Então tem uma grande linha de pesquisa nessa área também. Materiais para turbinas, como comentei, né? A gente está chegando no limite de temperatura dos componentes. Motorização elétrica, a gente está desenvolvendo capacidade de usar motores elétricos com mais afinidade, o que a gente bate muito na restrição é de baterias, né? Assim como os veículos, os carros. A gente tem uma pesquisa eterna, que é materiais mais leves, né? Fazer o avião ficar cada vez mais leve. Hoje já chegamos em patamares bem elevados de materiais, mas ainda tem mais pesquisa para desenvolver nesse sentido. E principalmente a parte de automação. Hoje existe uma frente muito grande para a gente diminuir ainda mais a carga de trabalho do piloto.
que a gente está, por exemplo, na Embraer, a gente tem agora uma função que a gente está desenvolvendo, que seria uma decolagem autônoma. Basta o piloto alinhar na pista, inicialmente, apertar um botão e a aeronave vai decolar para ele sozinho. É esse tipo de pesquisa que a gente está fazendo e implementando já, pois o mercado está pedindo isso e tá ávido por esse tipo de coisa. A gente quer entregar esse tipo de funcionalidade e melhoria que vai ser em segurança também para as nossas aeronaves. E aí, por último, aquele ponto que eu comentei, todo o processo de desenvolvimento e pesquisa, ele vem sempre acompanhado de um processo rigoroso de viabilidade de testes, para que a gente não incorra em problema de segurança, justamente garantindo que aquela tecnologia nova que a gente desenvolveu, ela está madura o suficiente para migrar para um produto aeronáutico. Então, a segurança é a chave número 1 de toda a pesquisa e desenvolvimento na área de aeroespacial, seja especificamente na aeronáutica ou mais para aeroespacial.